Bom dia, eu sou Murilo Pesqueiro. E eu sou o Pedro Augusto e começa agora mais um Jornal Nacional. Coronavírus, foi a única pandemia? Registros mostram que não, e essa é só mais uma dentre outras que existiram em nosso meio. Existiram outras doenças também, como gripe espanhola, peste negra, peste bubônica, varíola, cólera, ebola. Existiram também outras epidemias como dengue e H1N1. Estudiosos há muito tempo buscam resposta para esses tipos de acontecimentos que podem acabar com uma sociedade inteira. Um dos exemplos que vamos explicar hoje é a teoria de Malthusiana. Agora vamos para o Rio de Janeiro com mais informações com o jornalista Leonardo, que está com o geólogo Alcides Nóbrega Cial. Bom dia, telespectadores do nosso Brasil. Hoje iremos entrevistar o geólogo Alcides e vamos falar um pouco sobre esse assunto. Quem desenvolveu essa teoria e o que é a teoria malthusiana? Boa noite, Leonardo. Boa noite, repórteres aí, telespectadores. Bom, quem desenvolveu essa teoria, né? Quem foi Malthus? Foi Thomas Robert Malthus. Ele nasceu na Inglaterra, em Surrey, em 1766. É considerado o pai da demografia devido a essa mesma teoria, a teoria malthusiana. E essa teoria malthusiana funciona da seguinte maneira. Segundo Malthus, a teoria malthusiana seria o seguinte: a população cresceria num ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos, o que resultaria em pobreza, fome e miséria. E, segundo ele, a população cresceria de uma forma geométrica, então era de 2, 4, 8, 16 e assim por diante, enquanto a produção de alimentos teria um progresso aritmético, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Então isso, num gráfico, por exemplo, a população cresceria muito mais do que a produção de alimentos, o que geraria fome, miséria e muita pobreza naquele tempo, né? Essa teoria foi desenvolvida em 1798. Qual as principais características da teoria malthusiana? Então, as principais características foi a que eu disse anteriormente, né? Essa progressão geométrica versus a progressão aritmética da produção de alimentos e a população geraria em fome, miséria e muita pobreza naquele tempo, o que poderia ser muito maléfico no controle populacional. Isso resultaria numa grande quantidade de pessoas para pouco alimento, né? Assim também como foi desenvolvido um gráfico também para mostrar isso aí. Então, no gráfico dá para a gente ver certinho que a população cresce num ritmo muito acelerado, enquanto a produção de alimentos continua vamos dizer assim, ela cresce, mas não cresce o suficiente para sustentar a população. Qual a importância dessa teoria? Então, essa teoria de controle populacional e numa das primeiras ideias da demografia do mundo, ela serviu para os governos verem e analisarem as possíveis consequências desse controle desordenado, como favelas, a favelização, né, a aglomeração de pessoas no espaço urbano. Então isso ajudou o governo a dar uma organizada. Lembrando que ela foi desenvolvida em plena Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial. Então ela foi bem importante para ver as possíveis consequências desse controle populacional. Qual eram as medidas de controle populacional que Malthus pregava e para reduzir a natalidade? Então, Malthus ele era a favor do liberalismo econômico. Então ele não pregava para ter políticas públicas para evitar esse problema. E também ele era um pastor angelicano, a sua formação religiosa era muito forte. Então ele não pregava métodos contraceptivos, porque a igreja anglicana era contra isso. Então ele pregava a abstinência sexual, então não podia fazer sexo, né? Principalmente se você é pobre, dever ter o número de filhos somente que era necessário para que você conseguisse educar, conseguisse sustentar eles, porque ele dizia também, o Léo, que essa miséria, essa pobreza, ela favorece a procriação dos indivíduos e o casamento. Então ele pregava a abstinência sexual,
pregava também ter filhos somente se o que você consiga sustentar. Lembrando que esses controles são direcionados mais para pobreza, para quem era rico conseguia sustentar, não tinha problema nenhum. Ele levava mais esses controles para o lado de quem era pobre, para quem não tinha condição. Ele dizia também que um desses controles populacionais eram guerras, pandemias, epidemias, que viriam naturalmente para poder fazer esse controle e conseguir manter uma população que consiga se alimentar com a produção de alimentos. Essa teoria se concretizou no que Malthus errou. Então, essa teoria não foi concretizada assim, porque Malthus errou no seguinte porém, quando ele viveu, a época que ele viveu, ainda não tinha toda essa tecnologia em volta da agricultura. O agro não era tão forte. Então não tinha maquinário, não tinha trator, não tinha colhedeiras igual tem hoje. Então a tecnologia cresceu muito, o GPS, as plantações gigantescas que temos hoje. Então isso foi um dos motivos que Malthus errou na teoria dele. Ele não esperava esse aumento da tecnologia a ponto de conseguirmos produzir muito mais do que naquele tempo. Os diferentes tipos de culturas, a rotação de cultura. Então tudo isso fez com que Malthus errasse na teoria dele e não é concretizada, né? Então veio vindo outras teorias que foram superando a teoria malthusiana e acabou sendo levado mais em conta do que a teoria de Malthus. Essa foi a entrevista com o geólogo Alcides. Agora vamos com o repórter Marcelo, com o sociólogo Gilmar Freire. Bom dia, eu estou aqui com o sociólogo Gilmar Freire, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Gilmar, essa pandemia que surgiu em 2019 e veio com tudo em 2020, tem alguma relação com a teoria malthusiana? A relação que ela tem é que Malthus dizia na sua teoria que uma das formas de controle de população era por meio de pandemias, e isso é o que está acontecendo agora, né? Gilmar, de que forma essa pandemia atual pode impactar na população? Ela pode impactar no desemprego, que causaria uma grande massa de pessoas que são demitidas e atrasaria muito a economia. Também, essa crise do Covid-19 foi considerada uma das piores que já existiram. Em janeiro, era considerado que iria crescer 3% a renda anual do país. Porém, diminuiu os 3%, que eles acreditariam que iria crescer. De que forma o governo pode intervir para diminuir esses impactos causados pela Covid-19? Na teoria de Malthus, o governo não pode intervir, pois ele era liberal e no liberal dele não poderia entrar. Para ele, isso é um fenômeno natural que sempre vai ocorrer. E essa foi a entrevista com Gilmar Freire. Voltamos agora para a sede com o jornalista Murilo e Pedro. Obrigado, Leonardo e Marcelo, pela reportagem especial de hoje. Até amanhã, no mesmo horário, aqui no Jornal Nacional. Bom dia. Eu quase não me emociono. Eu vou encerrar, tá? O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Uma ótima noite para você. Até amanhã.